igreja, oremos ao Senhor intercedendo pela sua palavra. Senhor Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor Deus, assim, por esse momento em que devemos cultuar, Senhor Deus, oferecendo aquilo que é de melhor que podemos fazer, que é um coração grato diante de Ti, Senhor Deus, e assim receber a Tua palavra, Senhor Deus, porque é ministerial, Senhor Deus, ela é salvação, Senhor Deus, assim, escondidos pela cruz do Calvário, Senhor Deus, entendendo qual é o Teu sacrifício, Senhor Deus, de cruz, Senhor Deus, para nossas vidas, Senhor Deus, porque nós não somos daqui, Pai, nós somos de um lugar, Senhor Deus, onde Tu disseste que quando o ladrão da cruz falou que naquele dia Tu estaria com Ele no paraíso, Pai, assim é o nosso lugar também, e é o nosso destino, Pai, e assim nós nos sentimos, Senhor Deus, cidadãos dos céus, Senhor Deus, e assim prepara-nos, Senhor Deus, deste modo, para ouvir a Tua palavra, para receber, Senhor Deus, porque ela é prática, ela é a luz, Senhor Deus, para os nossos caminhos, Senhor. E assim abençoa, Senhor Deus, o pregador dessa noite, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus, ungindo com a Tua palavra santa, assim, e que seja poderosa para nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Como alguns dos irmãos sabem, Márcio não é só meu irmão em Cristo, mas é o meu irmão mais velho e foi quem me ensinou a caminhada aí nos instrumentos. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a aprender a tocar violão para servir na casa do Senhor. E o Márcio foi meu professor por longas datas. E obrigado, meu irmão, pela oração, pela dedicação na minha vida também. Irmão Márcio até foi quem me ensinou a andar de bicicleta. Então, muitos ensinos com o meu irmão. E hoje a gente estava aqui na classe na EBD e de repente o meu irmão discorrendo ali a aplicação teológica sobre o assunto, e aquilo me envaidecia, mas de uma maneira saudável, né, de ver o Senhor Deus usando ali a vida do meu irmão para o bom andamento da casa do Senhor Deus. Então, Deus abençoe meu irmão, você, sua esposa e o seu filho. Amém? Amados, hoje nós caminharemos no capítulo 27 de Mateus, mas antes nós queremos agradecer a vida de todos os irmãos que estão hoje à noite. E também, meus irmãos, os irmãos já estão sentindo falta de alguns, já tem algumas cadeirinhas vazias, mas é porque alguns dos nossos irmãos moram em outras cidades e já partiram de férias. Alguns retornarão somente em fevereiro. Então, alguns das nossas famílias, principalmente dos nossos congregados, os irmãos já estão notando a falta de alguns congregados hoje à noite. Essas pessoas não estão de férias espiritual, é porque viajaram para os seus entes queridos, para os seus familiares, para ir aproveitar aí as festas de final de ano. Também, meus irmãos, nós queremos convocar a igreja que esteja aqui na quarta-feira. E o nosso irmão Eric, nosso irmão Eric já é morador da cidade de Marabá, mas veio aqui em Santarém só resgatar a esposa, né, meu filho? Iremos celebrar o casamento do nosso irmão essa semana. Infelizmente, a igreja não poderá, né, não será uma festa que a igreja poderá participar. Nós faremos no cartório mesmo, né? Mas estejam orando pela vida do irmão Eric, porque estará viajando para uma outra cidade por conta do seu trabalho. Vieram mais responsabilidades, né, meu filho, com isso, precisou assumir essa responsabilidade de sair de Santarém. Então, na sexta-feira, nós estaremos postando lá no grupo, para que a igreja entre em oração, em intercessão. Porque, como os irmãos bem sabem, há pouco tempo, nosso irmão se reconciliou com o Senhor Jesus aqui nesta casa, e está sendo tudo diferente, né, meu filho? É uma nova cidade, mas indo com Cristo, não é verdade? E estejam orando pela vida do nosso irmão, porque na sexta-feira nós estaremos ali no cartório, ali na Nova República, celebrando o casamento do nosso irmão. E nós precisamos estar orando pela vida dele e da sua então noiva, a Tamires. Ela não pôde estar hoje à noite, né, meu filho? A Tamires é a noiva do nosso irmão, e que a partir de sexta-feira, às 10 horas, né, meu filho, da manhã, já vai ser esposa, né? Olha aí que bênção, né? Amém. Bom, meus irmãos, iremos ministrar a ceia do Senhor hoje, mas também nós precisamos meditar aqui na palavra do nosso Deus, senão a gente não termina o livro de Mateus.
que só o capítulo 28 são 5 sermãos, só o capítulo 28 é mais de um mês pregando, né? Então a gente precisa ir para lá, porque a gente já precisa começar os sermãos no livro de Efésios. Então nós vamos, irmãos, no Mateus 27, a partir do versículo 1. Queridos, Mateus 27, do versículo 1 até o versículo 26, a gente entende que aqui é somente um sermão. Mas nós iremos ler do versículo 1 até o 10, que é o início e o meio do sermão. Aqui o Mateus, ele tem duas narrativas, do versículo 1 ao 2 e do 11 ao 26, e uma outra narrativa que é do 3 ao 10. Nós iremos ler a partir do versículo 1, mas nós iremos ficar no 3 e o 10, e no domingo que vem nós ministraremos do 1 ao 26, mas pulando já essa parte intermediária do 3 ao 10, para que a gente possa aproveitar mais. E como os irmãos têm notado, o capítulo 26, a gente veio pregando assim, em sessões menores, para que nós pudéssemos ter um melhor aproveitamento do texto bíblico. Amém? Então, vamos fazer a leitura, meus irmãos, de Mateus 27, do 1 até o 10. Diz assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe na sua palavra e o seu Espírito Santo nos conduza nessa noite. Amém? Bom, meus amados, aqui, pelo texto bíblico, nós entendemos que já deve estar aqui na sexta-feira pela manhã. Nós já vimos todos os eventos de Cristo, a última ceia, aquilo que Jesus fala a respeito da traição de Pedro, que Pedro ia negar Jesus. Nós vimos o momento que Jesus está em agonia no Getsêmani. Nós vemos Jesus sendo julgado, sendo preso, né? Ali o beijo do traidor, logo em seguida Jesus preso. Depois ele é levado, né, à casa do sumo sacerdote. Ali ele foi feito ali um interrogatório ali à noite. E aqui nós vimos que nesse período desse interrogatório, nós vimos o evento de Pedro, né, como nós vimos no domingo passado. Pedro, ele nega Jesus Cristo, né? Jesus não estava em uma condição muito favorável, né, para que fosse chamado de meu amigo, né? A verdade, Jesus estava sendo condenado ali, né, como um líder rebelde. Então não estava muito favorável ser amigo de Jesus naquele momento. Afinal, aquele que talvez assim o declarasse também seria morto, né? Também seria julgado. Então Pedro nega Jesus. E nós vimos ali que aquele final, quando Jesus disse, né, quando Pedro sai e ora, e chora e lamenta tudo o que aconteceu, ele lembra ali daquilo que Jesus tinha dito. E na aplicação prática no domingo passado nós vimos isso, que há uma profecia, assim como Jesus disse que Pedro iria negar Jesus, também há uma profecia para aqueles que negam Jesus no nosso tempo.
A Bíblia diz que aquele que negam Jesus nos dias de hoje, esses, no dia do juízo final, Jesus os negará diante do Pai. Onde, aquilo que Mateus escreve lá no capítulo 7, as pessoas chegaram lá e tentarão dizer, Deus, nós expulsamos demônios, nós fizemos curas e milagres. E a resposta de Jesus vai ser, olha, eu não conheço vocês. Olha, Pai, esses não podem entrar. Eles não são teus filhos. Então, Jesus vai negar essas pessoas que o negam aqui nesta terra. Elas não terão parte com ele na eternidade. Então, aquele evento de Pedro negar Jesus aponta para uma profecia maior. Mas isso Mateus ele faz questão de deixar muito claro, porque quando Mateus escreve para o seu público, eles deveriam ter clareza que os escritos, elas apontam para o Cristo como Rei dos Reis, como Rei das profecias, mas não um rei de um trono físico, um rei de um trono celestial, de um reino que não terá fim. E aqui, meus amados, após todos esses eventos, aqui pelo que a gente entende, aqui já é sexta-feira de manhã, e os principais sacerdotes, os anciãos do povo, eles entram em conselho contra Jesus para o matarem. O que é esse entrar em conselho para matar Jesus? Eles ficaram pensando em uma estratégia, como eles eliminariam Jesus de uma vez por todas, tendo em vista que quem estava tramando tudo isso eram os líderes religiosos daquele tempo, mas aquele tempo vivia sobre o governo de Roma. E apenas quem deveria determinar a morte de alguém seria Roma. Os principais sacerdotes não poderiam fazer a execução de ninguém, porque a execução, que foi a morte de Cristo, que foi pela cruz, a cruz não foi feita, a execução de cruz não foi especificamente para Cristo. Ela já era um tipo de punição exercido para aquele governo, era uma punição exercida para os piores dos piores malfeitores. Roma matava na cruz. Era uma morte não só pelo tormento da cruz, mas quem morria de cruz passava por todo um martírio. Nós iremos ver isso na vida de Jesus. Então, os líderes religiosos daquele tempo fazem esse conselho, conversa, como é que nós vamos eliminar esse blasfemador? Como é que nós vamos eliminar esse impostor? E então vem aí a brilhante ideia, né? Nós vamos levar perante o Pilatos e nós vamos acusar também ele de estar tentando fazer um motim e talvez assumir o trono. Porque no momento em que nós vemos os sacerdotes interrogando Jesus, aquilo que lhes fere é dizer que Jesus era o próprio Deus. Então, isso feria, vamos dizer assim, aquela liderança religiosa. Para eles, isso era uma blasfêmia. Mas no verso 11, eles não levam essa acusação para o Pilatos. Olha, ele está dizendo que é Deus, que não é Deus. Porque para Pilatos não interessava se Jesus era Deus ou não. Mas se ele fosse declarado como rei, aí sim falava sobre Pilatos. Por isso que no versículo 11, diz assim que Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Portanto, meus amados, não tinha como Jesus ser condenado por Roma apenas por blasfêmia. Por isso, o conselho religioso, os líderes religiosos daquele tempo, levam Jesus perante o governador e dizem, olha, ele não só diz que ele é Deus, mas também que ele é rei dos judeus. E eu acho que isso vai ser um problema, tanto para nós como para vocês. E aí, meus irmãos, eles amarram e levam e entregam ao governador Pilatos. Mas esse julgamento do Cristo, esse desenrolar, nós veremos no domingo que vem. Porque nesse inteirinho, algo acontece. A partir do verso 3, diz assim, então, Judas que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Irmãos, pelo decorrer dos textos bíblicos, a gente entende que talvez Judas não esperava que fosse esse o caminho da situação.
Tem um escritor bíblico que ele escreve um relato sobre a vida de Judas, e eu acho muito interessante como ele pensa sobre esse texto. Ele diz que essa atitude de Judas, mostrada aqui no versículo 3, é porque Judas esperava que quando Jesus fosse preso e todo o ato da condenação, Jesus fosse demonstrar poder e de fato sentasse no trono como um rei físico. E tudo aquilo ali iria acabar. Talvez a intenção de Judas era apenas colocar Jesus em uma situação que ele pudesse demonstrar poder para que ficasse revelado que ele era o rei. Mas como nós dizemos nos dias de hoje, o tiro saiu pela culatra, o tiro saiu ao contrário. Porque no momento que Jesus é condenado, a profecia dizia que Jesus passaria por tudo isso mudo. E assim foi. Ele não revidou. Tanto é que homens amarraram o Todo-Poderoso, o Deus vivo. Eles amarraram e levaram perante o governador Pilatos, como se algumas cordas pudessem segurar Jesus. Anteriormente, Jesus tinha dito: Pedro, guarda a tua espada, acaso não posso eu mandar 12 legiões de anjos e acabar com toda essa arrumação? Então, Judas fica tocado de remorso. Poxa, ele era inocente, mas não era para ser assim. Era para ele ter feito alguma coisa. E talvez isso machucou ainda mais o coração de Judas. E é interessante que o traidor declara, no versículo 4, pequei traindo sangue inocente. Aparentemente, conversão, porque a gente vê aqui um reconhecimento de pecado. Conversão não resolve o seu problema com Cristo. É por isso que quando o Pedro, na sua fala, lá no livro de Atos, no seu discurso, daquilo que Lucas escreve em Atos 3,19, a Bíblia diz assim: convertei-vos, pois, e arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, meus irmãos, o processo de regeneração de um pecador, ele tem duas palavras: arrependimento e conversão. O que é o arrependimento? É a compreensão, Nós já vimos isso muitas vezes quando nós falamos aqui sobre o João, quando o batismo para o arrependimento. A palavra arrependimento na Bíblia significa o entendimento, onde você entende que as suas práticas são pecaminosas e que elas desagradam a Deus. E conversão é aquilo que a gente já sabe, Converter é fazer um caminho contrário. Os irmãos aí que são do trânsito sabem muito bem dizer o que é conversão. Você vai fazer uma conversão, você caminha de onde você vinha em sentido contrário. Então, meus irmãos, para que de fato você tenha uma vida de pecados cancelados, ou seja, de pecados perdoados por Jesus, não basta você dizer: poxa vida, eu sou pecador. Eu sou pecador, eu sou pecador. Se você não faz nada diferente, se não tem mudança de atitude. Na viagem missionária que nós íamos, nós conversávamos com o irmão Diego sobre esse assunto. O que nós vemos hoje em muitas igrejas, assim como Judas, simpatizantes da fé. O que são simpatizantes da fé? Jesus é legal. Aí vem na igreja, tem um cargo, ceia, se batiza. Porque é um simpatizante da fé. Mas não é alguém convertido. Porque ele tem práticas de fé cristã. Mas atitudes e a sua moral é de ímpio. Guarda mágoa, não perdoa, é fofoqueiro, dissensão, e assim vai. A lista daqueles pecados que está lá no livro de Gálatas e no livro de Coríntios. Fornicador, e por aí vai. Ama mais os prazeres da carne do que os do espírito. Mas faz práticas religiosas, ou seja, é um simpatizante da fé, mas não é um convertido. Ou seja, não vive diferente. E assim, meus amados, nós vemos o coração do Judas. Era alguém que tinha consciência do erro, mas não era convertido. Por quê? Nós vemos que logo após que Judas diz isso, a sua atitude
não é de um homem convertido. Mas no final do versículo 4, amados, nós vemos ainda mais a podridão e a hipocrisia dos líderes religiosos naquele tempo diante de um homem que confessa o seu pecado. Porque Judas diz, no versículo 4, pequei traindo sangue inocente. E olha a resposta dos líderes religiosos daquele tempo. E que me importa? Isso é contigo. Já pensou se os atendimentos do irmão Marcelo fossem assim? Irmão Marcelo, estou pedindo, querer conversar com o senhor. É o que me importa. Isso é contigo. Né? Mas foi exatamente assim, irmãos. Foi exatamente assim. Imagina você querendo conversar comigo depois do culto. E a resposta minha é simplesmente ser essa. É o que me importa? Foi eu que pequei? Não foi tu? Te vira. Ah, isso é doído, não é? Mas isso mostrava, meus irmãos, o coração dos líderes religiosos daquele tempo totalmente distante de Cristo, do propósito divino e de tudo. Eles não estavam nem aí, nem para uma alma que parece que demonstra arrependimento, que é o caso de Judas. Amém, meu irmão Melk. E a resposta deles foi, que nos importa, isso é contigo. Amados, também, se o coração dos religiosos daquele tempo fosse de acolher Judas, eles não estariam crucificando Cristo. Se eles fossem, de fato, servos do Deus Altíssimo, eles não estariam crucificando Cristo. E quando Judas declara, eles fazem ainda mais empurrar Judas para o seu remorso, como o Mateus menciona no verso 3, a palavra remorso. Então Judas, atirando para o santuário as suas moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Amados, tem alguns textos bíblicos que falam mais sobre esse assunto e algumas interpretações também que falam sobre essa condição do Judas. Mas não é a nossa proposta hoje à noite, por isso venha na IBD que nós tratamos desses assuntos com mais riquezas de detalhes. Mas o certo é que Judas vai tirar a sua vida pelo remorso, diferente de Pedro. Ele nega a Cristo, mas demonstra arrependimento. Judas, ele traz Jesus, mas ele permite e ele deixa sucumbir a sua vida pelo seu remorso. Ele não se arrepende. Há alguns que dizem que Judas já estava condenado a morrer. Não, Judas não estava condenado a morrer. Porque se ele se voltasse para Cristo, ele teria sua chance de arrependimento. Mas não. Ele não se arrepende. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas porque é preço de sangue. Legalismo, né? Uma postura hipócrita. O que nós vemos aqui é a hipocrisia com roupas de moralidade, né? Eles pagam Judas, Judas trai, Judas devolve o dinheiro, não, eu traí sangue inocente, mas e eles pegam o dinheiro e dizem, não, nós não podemos depositar porque é preço de sangue. Eles cobertos de pecado, mas vestidos com uma roupa de moralidade. Não, nós vamos comprar um campo, porque nós não podemos depositar no gasofilaço. Mas é interessante, meus amados, que no versículo 9 nos conta um desfecho maior da postura daqueles homens. Né? É como se hoje viesse alguém, um irmão, olha irmão, eu ganhei na loteria, está aqui a minha oferta. Sei lá, de 100 milhões de reais, quantos seriam para a igreja? 10 milhões. Está aqui, irmão Marcelo, 10 milhões é meu dízimo, irmão.
Ah, irmão, eu não posso receber dinheiro de loteria porque é jogo. Mas se o irmão comprar um ônibus, a gente recebe. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Compre um ônibus, irmão, compre uns terrenos para a igreja e tá tudo certo. Eu só não vou receber dinheiro porque é pecado. É dinheiro de jogo, de aposta, tá? E já fica o entendimento para os irmãos. Eu espero que os irmãos não façam isso. Mas se alguém tem essa prática, eu aconselho que não faça isso. E nem me venha com a ideia, né, de irmão, tá aqui, eu ganhei na loteria e tá aqui a minha oferta. Infelizmente, nós não vamos receber. Ah, ah, irmão, mas tenta. Ah, sim, a gente é tentado sim, né, Vitão? Mas não ajude o irmão a pecar não, por favor, tá? E aí eles vão e compram um campo. Verso 7 diz, e tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério dos forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje o campo de sangue. Verso 9, então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, meus amados, até o versículo 9 nós iremos parar. Queridos, o que nós vemos aqui primeiramente, nós vemos aqui uma decisão endurecida daqueles líderes, né, que é do versículo 1 ao 2. Depois do 3 ao 5, a gente vê um remorso tardio, né, de Judas. Depois, amados, nós vemos a hipocrisia religiosa. Mas o fim de tudo isso é para cumprimento da soberana Escritura do Senhor Deus. Amados, assim como nesses outros sermões, nós temos dito à igreja, Jesus não é uma marionete no evento da crucificação. Ele é Deus. Em nenhum momento Jesus perdeu o domínio. Ele é Deus. Ele sofreu como homem, mas tudo dentro do seu controle, dentro daquilo que as Escrituras já diziam. Como a gente viu no domingo passado, os salmos já cantavam sobre aquele que trairia o seu amigo. No livro de Jeremias, no capítulo 32, mostra, o relato fala, onde Jeremias compra um campo lá em um lugar chamado Anatote. Campo esse que, logo perto da invasão de um povo inimigo de Israel, do povo de Deus, mais precisamente ali na nação de Judá. E Deus diz para Jeremias que aquele campo seria comprado, significando a restauração de Israel. A Bíblia também diz, lá no livro de Zacarias, o capítulo 11, que o pastor seria rejeitado e seria vendido por 30 moedas de prata. E isso seria trocado pelo campo do oleiro. Amados, até o evento de Judas, a sua morte, as Escrituras já falavam que o traidor passaria sobre isso. Essa é a única leitura que nós vamos abrir, porque nós precisamos ganhar um pouco de tempo, meus irmãos. O Atos capítulo 1, vamos lá. Livro de Atos, capítulo 1. A partir do versículo 15. Atos, o capítulo 1, a partir do versículo 15. Diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprissem as Escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente da boca de Davi acerca de Judas. Olha aí, irmãos. 16. Irmãos, convinha que se cumprissem as Escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade.
E precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito nos livros dos Salmos: fique deserta a tua morada, e não haja quem nela habite. Portanto, meus amados, esse trecho do verso 3 até ao 9, nós vemos, meus irmãos, que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 32, no livro de Zacarias 31, está escrito nos Salmos e reforçado por Lucas. Portanto, meus irmãos, nenhum desses eventos, nada do que aconteceu foi novidade. Tudo o que aconteceu, meus irmãos, já tinha sido escrito. Algo já tinha acontecido no Antigo Testamento que apontava diretamente para esse acontecimento, para esse campo comprado. Mas, irmãos, por que tudo isso? Com o único objetivo que nós temos falado desde o primeiro sermão de Mateus. Para que as pessoas olhem para a Bíblia, para as Escrituras, e acreditem que Jesus Cristo é o próprio Deus. E nele se cumprem as Escrituras. Ele tem toda a autoridade, meus irmãos. Às vezes nós olhamos para esses eventos e a nossa cabeça fica um pouco bagunçada, e às vezes a gente começa a olhar para o Judas, a gente começa a olhar para os sacerdotes, mas não, meus irmãos. A grande ideia do livro de Mateus é mostrar que Cristo, ele é o rei dos judeus. Ele é o nosso rei. Ele é o rei das profecias. Ele é o Deus e toda a autoridade está nas suas mãos. Como menciona aqui no versículo 9, tudo isso era para se cumprir aquilo que os profetas vêm dizendo há muito tempo. E hoje, nessa noite, meus amados, essa é a minha palavra. Jesus Cristo, ele é o Salvador. As Escrituras falam desde o princípio dele. Tudo já estava escrito e com riqueza de detalhes, como no caso de Zacarias, que fala sobre as 30 moedas de prata e como isso seria convertido em um campo do oleiro, exatamente como aconteceu com Judas. Então, por que não se render a Cristo? Sendo que está aqui tudo muito claro. Mas também esse texto mostra por que nós não nos rendemos a Jesus. Porque pela conduta de Judas, nós nos colocamos no lugar dele. Porque quantas vezes também não somos da mesma maneira e agimos da mesma maneira que Judas? Como, irmão? Às vezes a gente tem consciência do que é errado na nossa vida. E de como a gente tem traído sangue inocente. Quantas vezes a gente erra no nosso dia a dia? A gente sabe que está errado. E a gente sabe que isso desagrada o Cristo. A gente até chora, não de arrependimento, mas de remorso do pecado. Ah, Jesus, eu não vou fazer de novo mais, eu vou mudar. Como testemunho da nossa irmã. Os irmãos que estavam aqui no culto de quinta-feira viram. A cada saída do culto era uma promessa de renovo. Era ou não era assim? Quem é esse? Judas. Todo domingo, toda segunda-feira, uma promessa de renovo e de viver uma vida diferente. E até consciência do erro. Não, Senhor Deus, eu sei que isso é errado, eu vou mudar. Senhor, eu sei que isso é errado, eu vou mudar. Mas não muda. Não tem um coração convertido. Na nossa viagem missionária, nós conversávamos com o irmão Diego. Porque às vezes as pessoas perguntam, Senhor, mas por que esse desejo por este pecado não sai da minha vida? Senhor, era tão simples o Senhor tirar esse desejo desse pecado do meu coração para que eu possa viver uma vida de santidade. Meu irmão, eu lhe afirmo nessa noite, Deus não vai tirar de você o desejo pelo pecado. Porque o apóstolo Paulo, em um dos seus sermões, ele diz que todo ser humano que quer ir para o céu, ele precisa travar uma luta contra a carne e o espírito.
O apóstolo Paulo fala dos desejos da carne, como eles corrompem o nosso espírito. E como um espírito fraco cede aos desejos da carne. Por isso você vai encontrar muito dessas falas do sermão de Paulo. Enchei-vos do espírito, fujam dos desejos da carne, alimentem o espírito. Quantos, meus amados, até hoje vivem assim uma vida de remorso? Aí vem no culto, chora. Aí quando canta, principalmente uma música que nem como nós cantamos agora ainda há pouco, ela emociona. Eu não sei os irmãos, mas a mim eu fiquei emocionado como nós cantamos aquela última música. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cara, isso mexe aqui dentro de mim. Depois cantar, né? Porque ele vive. Isso é incrível. Mas isso é palha seca. Se acaba o culto, o irmão Marcelo continua com as mesmas práticas. Isso é palha seca. Isso não tem vida. Isso não é fruto. Isso não é nada. E é um culto que o Senhor Deus não aceita. Porque isso é hipocrisia. Meus amados, Jesus Cristo, Ele é o rei das profecias, está aqui tudo confirmado. Ele é o Salvador, Ele é o nosso resgatador. Se renda a Cristo, se arrependa dos seus pecados e se converta. Entenda que as suas práticas são pecaminosas e mude. Senão o seu destino será que nem de Judas. Você vai morrer no remorso do seu pecado. E não terá vida eterna com Cristo. Arrependa-se e se converta. Entenda, faça uma análise daquilo que você está fazendo de errado e procure não fazer mais. Sabendo que esse desejo, dessa luta pecaminosa que você está enfrentando hoje, ela não vai sair de você. Amém, Melk. Ela não sai, meus amados. Você é carne, irmão. Então ela não vai sair de você enquanto você for carne. Mas se você é convertido, você luta diariamente. Você vai cair. Não vou mentir para você. E não se entristeça quando você cair. Naquilo que a sua carne lhe inclina a você fazer. Não se entristeça. Chore, como Pedro, amargamente por ter negado Cristo. Chore amargamente. Diz, Senhor Deus, eu não deveria ter caído, eu caí de novo. Chore, chore amargamente. Mas se levante, enxugue as lágrimas. Faça como Pedro, Senhor Deus, o Senhor conhece o meu coração. Me ajuda. Mas não faça como Judas, que sucumbe no seu remorso e não recebe da parte de Deus a salvação. O remorso que matou Judas. Portanto, meu irmão, se converta. Arrependa-se dos seus pecados e se converta a Cristo. Faz hoje à noite com Ele este compromisso. Se não houver conversão, o seu fim é a morte. Se não houver mudança, o seu fim é a morte. E a Bíblia faz questão de dizer que a morte de Judas não foi algo... Morte já não é bom de se falar, mas imagina só como nós lemos no texto de Tiago. Rompeu-se as suas entranhas. Pode ser que por causa das festas, quando ele se enforcou, ele ficou lá pendurado, o corpo dele apodreceu e a corda apodreceu e ali tudo caiu e caiu aquele homem podre no chão. Mas também pode ser que no momento do enforcamento, a corda ou o galho, sei lá o que, não tenha suportado e também ele tenha caído. Mas o certo é que aquele homem morreu com as suas entranhas para fora. E o destino de Judas poderia ter sido diferente se ele não tivesse sucumbido no seu remorso, apenas no arrependimento, mas que ele tivesse se convertido. Porque está aí o Pedro, meus irmãos. O Pedro teve uma morte horrível, ele morreu também crucificado de cabeça para baixo. Não é uma morte melhor ou mais bonita do que Judas, mas é uma morte que glorifica o Cristo. Porque o arrependido e o convertido, ele passará pela dor da morte. Mas só que a palavra de Deus tem uma promessa para esses que são da parte de Deus.
Jesus Cristo disse, lá no livro de João, no capítulo 8, ele disse: quem nasceu de mim já não morre mais, esse vive eternamente. Porque a morte na vida de um crente é o passaporte. É a passagem ali pelo detector de metais. Para você ir para a glória. A palavra de Deus diz que o crente salvo em Cristo Jesus não morre mais. O que terá apenas é esse corpo que é pó, que voltará para o pó. Mas você não morre. Queridos, que o Senhor Jesus, que foi traído, que os seus, que poderiam estar apregoando, tramaram contra ele. Esse Jesus, ele morreu, ele passou por tudo isso. Mas a cruz está vazia. Jesus ressuscitou. Ele não está morto. E é isso que nós iremos celebrar agora. Porque no versículo 26 do capítulo 26, a palavra diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto desta videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Queridos, diante dessa mensagem, faz uma aliança com Jesus Cristo agora. Assim como Jesus Cristo, nós iremos também cantar um hino. Nós iremos cantar um hino para celebrar esse momento. Sabendo que Jesus Cristo ressuscitou, ele padeceu, teve o seu sangue derramado, é isso que nós iremos fazer nessa noite. O pão não se tornará o corpo de Cristo e o suco de uva não se tornará o sangue de Cristo. Mas ele disse que era para nós fazermos isso, para nós lembrarmos de quem foi o corpo que padeceu e de quem foi o sangue derramado, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. E por ele cancelado. Jesus Cristo, meus amados, já morreu por isso. Ele não vai morrer uma segunda vez. Portanto, cabe a eu e você se converter dos nossos maus caminhos, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e termos parte com Ele na ceia. Por isso, nessa noite, quem pode ceiar? Aquele um dia que já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que desceu as águas batismais, como menciona o Mateus no capítulo 13 e no livro de João. Se um dia você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você desceu nas águas batismais, dando testemunho público da sua fé, de que você tem parte com Cristo, você está apto a ceiar. Porque a ceia, ela não é um cerimonial de igreja, ela é um compromisso dos filhos de Deus com Ele. Ah, irmão, mas se eu estou com vergonha e eu vou lá na frente ceiar, porque os irmãos podem pensar que eu estou em pecado. É você quem decide. A Bíblia diz que Judas estava sendo levado por Satanás e ele participou da ceia também. Mas a Bíblia diz que quem faz isso sem o entendimento está fazendo isso para sua própria condenação. Porque momentos após Judas ter ceado com Jesus e seus discípulos, ele se enforcou. Ele se matou. Faça isso com sinceridade. Faça isso porque você tem parte com Cristo. Faça pelo seu compromisso público com Jesus. Não faça por ninguém. E como menciona o texto de Coríntios, se você está em paz com Cristo, com a igreja, você também está apto a ceiar. Não faça isso por remorso.
Faça isso por amor a Cristo. E o Ministério de Louvor irá cantar um hino. Enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, os meus irmãos desta ala aqui passarão pela frente da mesa e cada irmão pode pegar o seu pão e o seu cálice. Ok? E logo que assim acabar, será esse outro lado. Tá bom? Então, assim que o Ministério de Louvor começar a cantar, a irmã Norma vai participar da ceia. Então, assim que o ministério começar, por favor, minha irmã, a senhora já levanta e os irmãos tomem em seguida a vinda da irmã, para que nós possamos participar da ceia nessa noite. Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Os irmãos do Ministério do Louvor podem aí deixar os instrumentos, também podem servir a ceia. Dos irmãos que estão no templo,
algum irmão deixou de receber ou pegar algum dos elementos, a nossa irmã ali em cima, gostaria de um irmão voluntário. Por favor, leve a ceia para que a nossa irmã lá em cima possa participar. Já está lá? Ok? Amados, naquela cerimônia, Jesus, ele tomou um pão, e ele partiu e disse aos discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo. Amados, uma reflexão minha sobre açoites, pedaços pequenos do seu corpo foram arrancados. E todas as vezes, meus amados, que nós ceiamos, todas as vezes, isso vem à minha memória. Que assim como o irmão está segurando um pedaço de um pão, que era um pão maior, assim de Cristo, saíram pequenos pedaços do seu corpo, por amor de mim e você. Nessa noite nós iremos participar do pão, que simboliza o corpo daquele que morreu por mim e por você no Calvário. Não foi um homem comum, não foi um profeta comum, não foi um Deus menor como alguns apregou. O próprio Deus encarnado morreu na cruz do Calvário, e o seu corpo padeceu por mim e por você. Ele sofreu mudo, mas para que se cumprisse as Escrituras, como nós vimos na ministração dessa noite. Então, lembrando do corpo do Cristo que padeceu por mim e por você, participemos do pão. Naquela noite, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, Jesus agradeceu. Eu não sei se fosse eu que estivesse prestes a morrer de a maneira como Jesus morreu, não sei se o meu sentimento seria de gratidão. Mas o sentimento ali de Jesus, perto da morte, era de gratidão, porque a Bíblia diz que ele deu graças a Deus por aquele momento. E eu agradeço ao Senhor Deus, porque foi por Ele que nós temos parte com o Senhor nos céus. E o Senhor Deus, o Senhor Jesus agradeceu e deu aos discípulos dizendo: bebei todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, sangue derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Portanto, meus irmãos, nessa noite, enquanto nós estivermos bebendo suco de uva, lembre-se, isto simboliza o sangue do Cristo. O sangue que nos reconciliou com Deus, como menciona Colossenses 1:20. O sangue do Cristo que nos lava de todo o pecado. Que nos lava e que nos purifica. Participemos do cálice. Senhor Jesus, nós somos gratos, Senhor Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu sacrifício em favor de cada um de nós. Nós entregamos a Ti, Senhor, e rendemos a Ti a nossa adoração, Senhor, as nossas vidas. Nós lembramos, Senhor, deste dia, Pai, com o coração, Senhor, agradecidos e de serviço a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui, Senhor, neste lugar, Pai, lembrando, Senhor, um feito histórico, Pai, em favor da Tua igreja, em favor dos Teus filhos, em favor daqueles que nem mereciam, Senhor, tamanha graça, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que por amor à humanidade, por amor a nós, o Senhor se entregou o Seu Filho, para que nós pudéssemos ser livres para viver para Ti, Senhor. E o que nós te pedimos, Jesus, é que o Senhor nos encoraje a cada dia, nos faça verdadeiramente viver uma vida que agrada ao Senhor, Pai. E nós reconhecemos, Pai, o tamanho sacrifício na cruz do Calvário por cada um de nós. E nós estamos aqui, Senhor,
lembrando desse dia com o coração alegre e grato, porque o Senhor vive e em breve virá buscar-nos para morar juntamente de Ti, Senhor. E por isso, Senhor Jesus, nós estamos alegres e viveremos aqui nesta terra enquanto o Senhor nos permitir, servindo e glorificando o Teu santo nome, Jesus. Nos usa, Pai, como instrumentos nas Tuas mãos. E nós reconhecemos o Teu sacrifício na cruz por cada um de nós. E nós queremos, Senhor, poder viver e entregar, Senhor, a Tua palavra, a Tua mensagem a vidas que não Te conhecem, Senhor. E assim fazer entenderem, Pai, o Teu sacrifício, a Tua vida, Senhor, a Tua ressurreição em favor, Senhor, de cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos permite viver e glorificar o Teu nome, Senhor, e poder lembrar desse dia glorioso que o Senhor se entregou por cada um de nós. E como igreja, Senhor, nós Te adoramos e nós reconhecemos o Teu nome. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado, não somente agora, Senhor, mas para todos sempre. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, hoje nós iremos encerrar o culto, assim como o cerimonial do Cristo e seus discípulos naquela noite. Logo após nós iremos cantar um hino. E após nós cantarmos o hino, os irmãos já estão, fiquem à vontade para irem até as suas casas. Mas antes de nós cantarmos o hino, eu quero deixar essa mensagem aos que estão aqui nessa noite, aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Se você fez nessa noite um compromisso com Cristo, se você não quer morrer no remorso do seu pecado, se você entende que Cristo é a solução, mas você não sabe exatamente, você está precisando de ajuda, eu quero lhe ajudar. Se você entende que precisa de ajuda, analise a sua vida, como é que está a sua vida? Está indo de ladeira abaixo? Ou você está vivendo uma vida que você tem paz da parte do Cristo? Pense, e nós queremos lhe ajudar. Se você entendeu a mensagem dessa noite, nós queremos lhe ajudar. Nós estamos aqui para isso. Entre conosco aí através das redes sociais, coloque seu número de telefone, entre em contato e nós iremos procurar você. E você que está aqui nessa noite, nos procure no final do culto, talvez não dá de a gente conversar hoje, mas a gente marca um dia na semana e nós teremos o maior prazer de sentar com você e não ensinar para você as Escrituras, porque quem ensina é o Espírito Santo, mas de compartilhar da graça salvífica que Ele derramou sobre a minha vida e que também quer derramar por você, porque Ele fez isso por amor de muitos. E assim como menciona o texto bíblico, e tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E nessa noite, após o hino, os irmãos podem ir até as suas casas. E o copinho, se o irmão puder fazer a gentileza de deixar aqui na bandejinha logo após o hino, a gente agradece para ajudar os irmãos que trabalham aqui nos ajudando com a ceia, tá bom? Então Deus abençoe meus irmãos, uma excelente semana em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E vamos ficar de pé para cantar um hino. Igreja
na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem